Você pode achar que conhece todos os Jedi que sobreviveram à Ordem 66, mas a lista completa é muito maior do que a maioria das pessoas imagina. De mestres Jedi exilados a cavaleiros caídos que se tornaram mercenários, existem 67 sobreviventes confirmados no cânone de Star Wars, e hoje vamos falar sobre cada um deles. Obi-Wan Kenobi estava em Utapau quando a Ordem 66 foi decretada, tendo acabado de matar o General Grievous. O comandante Clone Cody recebeu a ordem e logo se voltou contra seu general, mandando um AT-TE atirar em Kenobi enquanto ele atravessava o penhasco. Kenobi caiu na água abaixo e foi dado como morto, mas ele escapou do planeta e acabou recebendo a missão de entregar o bebê Luke Skywalker para seus tios em Tatooine. Ele passou 19 anos no deserto, se escondendo, observando e esperando. Quando Luke cresceu, Kenobi iniciou seu treinamento, dando início a tudo o que veio depois. Obi-Wan também recebeu treinamento do fantasma da força de Qui-Gon Jinn, que permitiu a ele manter sua identidade após a morte e aparecer como um fantasma da força. Yoda estava em Kashyyyk, liderando as forças da República na defesa do planeta dos Wookiees quando a ordem foi dada. Sua conexão com a força era tão profunda que ele sentiu a morte dos Jedi por toda a galáxia enquanto aconteciam. Uma onda de perda o atingiu antes que qualquer clone erguesse uma arma contra ele. Quando o comandante Gree e o capitão Jack tentaram executá-lo pelas costas, Yoda decapitou os dois soldados antes que pudessem atirar. Ele fugiu de Kashyyyk com a ajuda de Chewbacca e do chefe Wookiee Tarful, eventualmente entrando em exílio autoimposto em Dagobah. Ele permaneceu lá até que Luke Skywalker o encontrou, completou seu treinamento, e Yoda morreu pacificamente de velhice. Assim como Kenobi, ele havia treinado sob a orientação de Qui-Gon Jinn para manter sua identidade após a morte. Ahsoka Tano estava liderando o cerco de Mandalore ao lado do Capitão Rex e da 332ª Companhia quando a Ordem 66 foi emitida, no meio do transporte de Maul capturado pelo hiperespaço. Rex, que havia descoberto sobre os chips inibidores através da investigação do ARC Trooper 5, conseguiu resistir por tempo suficiente para avisá-la antes que os chips dominassem completamente sua vontade. Ahsoka usou Maul como distração, além de técnicas que Anakin havia lhe ensinado para escapar dos soldados clones que a perseguiam pela nave, e depois ajudou Rex a remover completamente o chip dele. Eles fugiram de um cruzador Jedi em queda, simularam a própria morte e sumiram. Anos depois, ambos ressurgiram na rebelião. Ahsoka atuando como agente de inteligência conhecida como Fulcrum e Rex lutando ao lado da célula rebelde Spectro. Na época da série Ahsoka, ela se encontra isolada na galáxia distante de Peridia. Caleb Dume era o padawan da mestre Jedi Depa Billaba quando a Ordem 66 foi executada. Billaba tomou uma decisão naquele momento de enfrentar os clones sozinha e os segurou tempo suficiente para que Caleb fugisse, dando a ele tempo para escapar. O lote ruim cruzou o caminho de Dume logo depois, e suas mutações tornaram seus chips inibidores ineficazes, exceto pelo Crosshair, permitindo que o garoto escapasse de novas perseguições. Dume se escondeu e se reconstruiu sob uma nova identidade, Kanan Jarrus. Ele cortou sua ligação com a Força, escondeu o passado e passou anos como piloto de carga e contrabandista. Eventualmente, ele entrou para a tripulação da Ghost, integrou a célula rebelde Spectre e tornou-se mestre de Ezra Bridger. Kanan também se apaixonou por Hera Syndulla, mas acabou sendo morto durante uma missão em Lothal, sacrificando-se para salvar sua equipe de uma explosão em um depósito de combustível, segurando a explosão com a força-tempo suficiente para que eles escapassem. Seu legado vive através do filho dele com Hera, Jacen. Grogu estava presente no Templo Jedi em Coruscant quando a Ordem 66 foi executada. Muitos Jedi morreram para protegê-lo, até que Keller Kaelorin Beck, conhecido como Mão Sabre por sua habilidade com o sabre de luz, assumisse a responsabilidade por sua fuga. Beck lutou contra vários soldados clones para levar Grogu até uma nave, com as forças de segurança reais de Naboo fornecendo assistência crucial para tirá-los de Coruscant. Keller Kaelorin Beck foi mestre Jedi e instrutor no templo, mas seu destino após salvar Grogu é desconhecido. Quando Din Djarin encontrou Grogu décadas depois, ele havia suprimido completamente sua conexão com a Força. Valen Skoll era um cavaleiro Jedi e general no Grande Exército da República,
quando a Ordem 66 foi emitida. Como ele sobreviveu, permanece desconhecido. O que sabemos é que a experiência o deixou profundamente desiludido com os ideais Jedi. Ele se tornou um mercenário, eventualmente tomando Shin-Hat como sua aprendiz e a treinando para ser algo que ele descreveu como mais do que uma Jedi. Na época da série Ahsoka, Skoll estava trabalhando em algo que ele considerava maior do que qualquer facção, atraído por um poder antigo em Peridia. Asajj Ventress não era uma Jedi quando a Ordem 66 aconteceu e já não era há anos. Ela iniciou como Padawan do mestre Jedi Kai Naraki e após sua morte Ventress se voltou ao lado sombrio. Ela se tornou uma acólita Sith sob o comando do Conde Dooku, uma das assassinas mais perigosas das Guerras Clônicas, antes de Dooku descartá-la. Ela abandonou o lado sombrio, voltou às origens como Irmã da Noite e virou caçadora de recompensas. Quando o Império surgiu, Ventress já atuava de forma independente e cruzou o caminho de um jovem Padawan Jedi chamado Laico Strata, enquanto ambos eram caçados pelas forças imperiais. Eles se uniram tempo suficiente para derrotar um Inquisidor juntos. Laico Strata era um Padawan Jedi ainda em fuga quando cruzou o caminho de Ventress, tão jovem que seu treinamento não estava completo, a ponto de não conseguir realizar com sucesso um truque mental. Os dois fugiram dos Stormtroopers imperiais e enfrentaram o Inquisidor Imperial. Ventress foi desarmada e estava no chão com a lâmina do Inquisidor erguida, mas Laico pegou tanto o seu sabre de luz quanto o dela e cravou os dois nas costas do Inquisidor. Ventress ajudaria o garoto a chegar ao Caminho Oculto, rede secreta que abrigava Jedi sobreviventes nos tempos sombrios. Quando a Ordem 66 foi emitida, Barry Zoff já estava sob custódia imperial, presa pelo atentado ao Templo Jedi e por incriminar a Ahsoka Tano. O Império não a executou, pois via potencial nela. Como mostrado em Contos do Império, a quarta irmã a recrutou para o Inquisitório e, sob o treinamento brutal do Grande Inquisidor, ela se tornou uma Inquisidora. Mas ela não ficou assim por muito tempo. Ao testemunhar a crueldade do Império sem ter uma justificativa ideológica para isso, ela se afastou e se reconstruiu como uma curandeira errante. Anos depois, a quarta irmã a encontrou e a feriu gravemente. Devin Izara e Echo Dildaki são inseparáveis, uma Padawan Twi'lek e sua mestre Jedi de Mos Eisley, que conhecemos recentemente em Maul, o Senhor das Sombras. Spoilers adiante caso ainda não estivesse claro. Escondidos em Genix por um ano, formaram uma parceria tensa. Os dois estavam constantemente em conflitos sobre se deveriam permanecer escondidos ou agir. Quando Devin foi presa por roubar comida para seu mestre faminto, Maul invadiu a delegacia na mesma noite, sentiu sua sensibilidade à força e a levou com ele. Daqui passou dias procurando por ela na cidade, mas Devin conseguiu sair sozinha, se reuniu com Daki, e as duas lutaram contra os Inquisidores e Maul por toda Genix. A partir daí, seus destinos se separam. Daki, Jedi à moda antiga até o fim, cheio de princípios mesmo quando a galáxia já não se importava mais, acaba sendo traído por Maul e morto por Darth Vader. Devin, agora sem seu mestre, quer vingança e parece pronta para abraçar o lado sombrio como a nova aprendiz de Maul. Parece que ela se tornará a versão canônica de Darth Talon do Star Wars Legends. Luminara Unduli estava destacada em Kashyyyk quando a Ordem 66 foi emitida, aparecendo em uma cena deletada de A Vingança dos Sith que a mostrava sendo abatida em uma praia. Mas no cânone atual, ela sobreviveu àquele momento, apenas para ser capturada pelo Império logo depois e executada. No entanto, o Grande Inquisidor manteve seus restos mortais em sua cela na torre, em Stygian Prime, usando-os junto com uma gravação holográfica para atrair outros Jedi sobreviventes que tinham ouvido rumores de que ela ainda estava viva. A bibliotecária-chefe do Templo Jedi, Jocasta Nu, conseguiu fugir de Coruscant quando o expurgo começou e tentou estabelecer uma nova escola Jedi em outro lugar da galáxia. Ela retornou ao templo uma vez para recuperar um holocron contendo uma lista de todas as crianças sensíveis à força, catalogadas antes da Ordem 66. A importância dessa missão era tão grande que ela estava disposta a arriscar tudo por isso. Mas Darth Vader a encontrou dentro dos arquivos que ela passou a vida construindo e a matou. Quinlan Vos era um dos membros mais incomuns da Ordem Jedi, um rebelde com fama de agir fora das regras. Ele estava em Kashyyyk durante a Ordem 66
e foi mostrado sendo morto em uma cena deletada de A Vingança dos Sith. No universo Legends, ele sobreviveu à explosão na cena deletada e fugiu para a selva de Kashyyyk, reaparecendo depois para eliminar o comandante Clone Fei, antes que o soldado pedisse um ataque aéreo a uma vila Wookiee. No cânone atual, essa cena não ocorreu. A série Obi-Wan Kenobi confirmou que Vos sobreviveu e mais tarde ajudou o Caminho, a rede subterrânea, que ajudava a contrabandear Jedi fugitivos para um lugar seguro. Grandia era uma cavaleira Jedi Telin, que sobreviveu à Ordem 66 usando seu domínio do truque mental Jedi, fazendo os clones pensarem que ela estava disfarçada de um deles. Ela então destruiu seu sabre de luz, queimou suas vestes e se afastou completamente da Ordem Jedi. Grandia então passou anos aprimorando ainda mais sua habilidade com truques mentais, praticando em espécies naturalmente resistentes a ela, como os Toydarianos e os Hutts, até que conseguiu influenciar até mesmo as vontades mais fortes. Quando dois inquisidores a encontraram, ela convenceu ambos de que a haviam matado e rastejou para longe enquanto relatavam sua morte a Vader. Ela ainda estava viva décadas depois, quando Kylo Ren a confrontou, e quando Ren a abateu, seu corpo simplesmente desapareceu, deixando-o parado em uma ruína subitamente decrépita. Cal Kestis era um jovem padawan sob a tutela do mestre Jedi Jaro Tapal, quando a Ordem 66 foi decretada na nave deles. Jaro Tapal e Cal Kestis lutaram juntos contra o 13º Batalhão, sabotando o cruzador Jedi enquanto corriam para as cápsulas de fuga. Antes de embarcarem, Jaro Tapal foi mortalmente ferido. Ele deu seu sabre de luz a Cal e, ao morrer, pediu que confiasse só na força. O cruzador sabotado explodiu e Cal sobreviveu. Não havia mais clones para persegui-lo. Cal passou anos no mundo de sucata de broca, escondendo sua sensibilidade à força e trabalhando como sucateiro. Os eventos de Jedi Fallen Order e Jedi Survivor o forçaram a sair do esconderijo e o colocaram em um caminho para ajudar a decidir o futuro da Ordem Jedi. Sua história será concluída no 3º e último jogo Jedi, que está atualmente em desenvolvimento. Cere Junda e sua padawan Trilla Sudari sobreviveram à execução inicial da Ordem 66, indo se esconder com um grupo de jovens aprendizes. Elas acabaram sendo capturadas e torturadas pelo Império. Sob essa pressão, se excedeu e, ao fazer isso, revelou inadvertidamente a localização de Trilla. Trilla foi deixada para trás e se tornou a segunda irmã. A culpa e a raiva daquele momento levaram Cere a recorrer ao lado sombrio, matando todos na sala antes de escapar. Assustada com o que era capaz de fazer, ela se desligou completamente da força. Cere acabou conhecendo Cal Kestis e tornou-se sua mestra, dedicando-se a reconstruir a Ordem Jedi e a construir seu próprio arquivo. Darth Vader encontrou esse arquivo em Jedha e a matou lá, encerrando uma vida dedicada a tentar reparar o dano pelo qual ela se sentia responsável. Um pesquisador Jedi e arqueólogo, Ino Cordova, teve uma visão da queda da Ordem Jedi antes da Ordem 66 e usou isso para desaparecer. Ele passou anos explorando a galáxia, estudando a antiga civilização Zeffo e, eventualmente, se reuniu com sua antiga padawan, Cere Junda, para estabelecer um arquivo em Jedha, que serviu como base para o Caminho Oculto. Infelizmente, ele acabou sendo traído e morto por Bode Akuna. Taran Malicus foi um general Jedi durante as Guerras Clônicas que sobreviveu à Ordem 66, lutando contra os clones que se voltaram contra ele. Sua fuga o levou para Dathomir, um dos piores lugares possíveis para um Jedi traumatizado poderia ir parar. Isolado e perdendo o controle, ele encontrou a Irmã da Noite Merrin e disse a ela que os Jedi eram responsáveis pelo genocídio do seu povo, quando na verdade foi o General Grievous. Ele prometeu vingança a ela em troca de aprender a magia das Irmãs da Noite. Quando Cal Kestis chegou em Dathomir e revelou o engano, os dois duelaram até que Marin sepultou Malakos no chão usando sua magia. Um agente de inteligência Jedi durante as Guerras Clônicas, Bode Akuna se apaixonou e abandonou a Ordem quando tudo desmoronou. Ele construiu uma vida e teve uma filha. Mas o Império o encontrou mesmo assim. Diante da escolha entre a segurança de sua filha e sua integridade, ele fez um acordo com o Bureau de Segurança Imperial, tornando-se um agente em troca de proteção. Ele se infiltrou no grupo rebelde de Cal Kestis e traiu o Jedi, matando Eno Cordova e fugindo com sua filha para o planeta escondido Tanalor,
onde Cal o encontraria e mataria. Theron Barr era apenas um Padawan quando a Ordem 66 foi emitida, mas mesmo assim descobriu a verdadeira identidade de Darth Vader ao acessar os sistemas de segurança do templo. Ele então começou a recrutar uma rede de simpatizantes para usar contra o Império. Barr usou seu conhecimento dos chips inibidores dos clones para virar os Purge Troopers contra os Inquisidores que o caçavam. Barr acabou encurralado e morto por Darth Vader. Idcott deixou a Ordem nas guerras clônicas e construiu uma vida tranquila. Ele tinha uma esposa e uma filha a caminho. No entanto, Darth Vader e seus Inquisidores chegaram momentos após o nascimento de sua filha. Vader matou seu antigo colega do Conselho Jedi e os Inquisidores levaram sua filha para o Projeto Harvester. Karyak Fila não estava servindo ativamente a Ordem Jedi durante a Ordem 66. Ele estava em uma espécie de penitência espiritual em uma lua remota, separado do conflito em andamento. Ele sentiu as mortes dos Jedi da mesma forma que Yoda, através da força. Logo, Darth Vader o encontrou enquanto procurava um cristal Kyber para construir seu sabre de luz Sith. Os dois lutaram, e Vader realmente perdeu o primeiro confronto, mas ele se reagrupou, voltou e matou Enfila, pegando seu cristal, corrompendo-o até ficar vermelho e usando-o para construir o sabre de luz vermelho que carregaria pelo resto da vida. O Jedi conhecido como Nari sobreviveu à Ordem 66 e passou anos tentando encontrar uma maneira de resistir ativamente ao Império sem querer simplesmente se esconder. Sua busca acabou o levando a Tatooine, onde os Inquisidores já estavam se aproximando. Lá, ele cruzou o caminho de Obi-Wan Kenobi, que o aconselhou a desaparecer se quisesse sobreviver. Mas o aviso de Kenobi veio tarde demais, e Nari foi morto pelos Inquisidores, seu corpo deixado pendurado em Mos Eisley como um aviso. Falando dos Inquisidores, todos eles eram antigos Jedi de fato. Já mencionamos Barriss Offee, mas outros 17 aparecem no cânone. O Grande Inquisidor, a Segunda Irmã, a Terceira Irmã, o Nono Irmão e todos os outros números entre eles. Todos eles sobreviveram à Purga, e todos foram quebrados e reconstruídos pelo Império como armas contra a Ordem que um dia serviram. Nós cobrimos toda a lista do Inquisitório em um vídeo recente dedicado ao tema, então confira através do link na descrição. Jod Nananawood foi criado na pobreza em um mundo desolado, encontrado por um Jedi que viu seu potencial e começou a ensiná-lo os princípios básicos da força. Esse treinamento foi interrompido quando seu mestre foi caçado e morto na sua frente durante a Grande Expurgo Jedi. Ele se tornou um pirata, operando sob uma lista rotativa de pseudônimos, incluindo Crimson Jack, Dash Zenten e Silvo, entre outros. Jod construiu uma carreira baseada no carisma, raciocínio rápido e uma sensibilidade à força, que usava com moderação e nunca divulgava. Na época da Nova República, ele comandava uma tripulação de piratas que se amotinou contra ele. Ele achou crianças do planeta escondido em Yattin e passou quase toda a Skeleton Crew tentando pegar o mundo do tesouro delas, mas falhou. O Jedi Wookiee Gandhi era um jovem durante as Guerras Clônicas. Como ele sobreviveu à Ordem 66 é desconhecido, mas em algum momento ele foi capturado pelo grupo de mercenários droides chamado Eixo Vanguarda, e o Lote Ruim o resgatou e o levou de volta ao planeta natal dos Wookiees, Kashyyyk. Porém, suas perspectivas futuras eram sombrias. O Império logo ocuparia Kashyyyk completamente, tornando Gungi um alvo muito provável para os Inquisidores logo no início. Zubane e Kennori surgiram pela primeira vez no jogo mobile Star Wars Uprising. Após sobreviver à Ordem 66, ele recebeu refúgio em um santuário Jedi junto com outros sobreviventes. Mas todos eles acabaram sendo encontrados e mortos pelos Inquisidores. Introduzido no romance Force Collector, Nocmed deixou a Ordem Jedi antes da Ordem 66 e teve uma filha. Após a Purga e um confronto subsequente com o Grande Inquisidor, Nocmed tomou a dolorosa decisão de abandonar sua família, concluindo que sua presença era mais perigosa para eles do que sua ausência. O Val era um mestre Jedi que sobreviveu à Ordem 66 e imediatamente voltou sua atenção para um problema específico. O Império não caçava Jedi, mas destruía sua história. Sabres de luz, pergaminhos, relíquias, tudo o que documentava o que a Ordem tinha sido estava sendo eliminado junto com as pessoas que a carregavam.
O Val rastreou Antron Beth, um negociante de antiguidades que há muito fazia negócios com a Ordem Jedi, e confiou a ele uma nave estelar carregada com todos os artefatos que conseguiu reunir, incluindo o último fragmento carbonizado das Crônicas de Medit. Ele enviou Beth para se esconder em uma colônia geonosiana abandonada em uma lua sem nome. Se o Val sobreviveu muito tempo depois dessa entrega, não se sabe. Nos quadrinhos de Darth Vader, o Inquisitório compilou uma lista de sobreviventes conhecidos que incluía Oppo Rensicis, Coleman Kaj, Kamun Coli e Selhak Elus. Rensicis e Kaj eram ambos membros do Conselho Jedi, e os outros dois são em grande parte desconhecidos. O corpo de Kai possivelmente apareceu na série Kenobi. O corpo de Taris Anub também apareceu, um mestre Jedi idoso que ensinava padawans e iniciados durante as Guerras Clônicas. Não sabemos explicitamente se ele sobreviveu à Ordem 66, mas o fato de seu corpo estar preservado na Fortaleza Inquisitória indica que ele foi um dos primeiros alvos deles. Dagon Gera está tecnicamente nesta lista, mas mal se qualifica. Ele sobreviveu à Ordem 66 não fugindo ou lutando, mas porque estava selado em uma câmara de estase sustentada por Bacta desde a Era da Alta República, séculos antes da Purga. Quando Cal Kestis o encontrou, ele já estava em suspensão há centenas de anos, e discutivelmente já não era mais um Jedi em nenhum sentido significativo. Ele conta como um sobrevivente nos termos técnicos mais estritos, todo o resto é outra conversa. Bill Alabit e Vivert Stagg eram iniciados Jedi na mesma época que Anakin Skywalker. Eles saíram da Ordem no início das Guerras Clônicas e já eram caçadores de recompensas havia anos, quando ocorreu o conflito entre a Primeira Ordem e a Resistência. A casa segura do caminho vista na série Obi-Wan Kenobi continha uma parede de nomes, Jedi que haviam passado por lá ou sido ajudados pela rede. Entre eles estavam Rob Koda, Akira, Drake Logon, Valin, Halcyon, Jin Altis, Corwin Shelvey, Roganda Ismarin e Minos Telkona. Muitos eram referências a personagens do Star Wars Legends, mas esse é o único detalhe de suas histórias considerado cânone. Mas quem é o seu sobrevivente favorito da Ordem 66? Qual Jedi você gostaria que tivesse sobrevivido à Purga? Me conte nos comentários.